Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a interpretação de Mateus 28. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Mateus 28 nos diz assim. Aí está nos dizendo sobre 3 assuntos. Fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Fala da mentira que os judeus disseram. E Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. Fala sobre que depois da ressurreição, Jesus ele reapareceu aos seus discípulos na Galiléia. Ele aparece, na verdade. Mateus 28 diz assim. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo eles presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns das guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados ele com os anciãos, e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei que eles vieram de noite, os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadimos e o poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Só até aqui. Irmãos, eis que aconteceu que Maria Madalena, já no fim do sábado, como já disse, o primeiro dia da semana, Maria Madalena foram ao sepulcro. E o que acontece? Chegando ao sepulcro, eis que ocorre um grande terremoto, que foi ocasional, porque o anjo, ele tinha vindo do céu, e ele desceu do céu, e ele foi até o sepulcro de Jesus. E quando ele foi até o sepulcro de Jesus, o que acontece? Houve um grande estrondo, e o anjo, ele abre o grande pedregulho, a grande pedra, que estava na porta do sepulcro de Jesus Cristo, e ele vai lá e ele senta em cima daquela pedra. O aspecto dele era como de um relâmpago, e as roupas dele era branca como a neve. E eis que ele disse para Maria e Maria Madalena: Não tem mais, pois eu sei o que vocês estão procurando. Vocês estão procurando a Jesus, mas ele já ressuscitou.
Se nós olharmos lá para frente, ele diz ainda: por que procuram vivo entre os mortos? Eis que já ressuscitou como ele lhes tinha dito. Olha, agora ide anunciar aos seus discípulos na Galileia. E esse foi mais ou menos o que o anjo disse para elas. Se nós vemos nos outros evangelhos, o anjo ele diz isso para essas pessoas. Nos outros evangelhos, o anjo disse dessa maneira. E aconteceu então que elas ouviram isso, elas correram com grande temor. E no caminho, quando elas estavam indo para avisar os discípulos, aconteceu que Jesus apareceu na frente dela. Ele disse: eu vos saldo. Nos outros evangelhos ele diz: a paz esteja convosco. E aí o que elas fez? Elas abraçaram seus pés e elas estavam movidas de grande medo. Então Jesus diz: não temas, ide anunciar aos meus discípulos que eu estarei indo diante deles na Galileia. E foi isso que Jesus anunciou para ela. E o que aconteceu? Os soldados romanos que eles estavam guardando lá à porta do sepulcro de Jesus, eles presenciaram aquela cena. E eles tomaram de grande medo. Então eles foram até os principais dos sacerdotes e eles advertiram e ensinaram ele, falaram para eles o que havia acontecido. E o que os principais dos sacerdotes? Eles responderam. O que aconteceu? Eles fizeram uma reunião com os anciãos e eles decidiram oferecer dinheiro para aqueles guardas para dizer que, para estar mentindo, né? Qual era a mentira? Ele deu dinheiro para aqueles soldados para que eles mentissem, falando que enquanto eles estavam dormindo, os discípulos vieram e roubaram o seu corpo dele. Ou seja, na verdade ele não havia ressuscitado. Eles queriam que as pessoas pensassem que na verdade ele não havia ressuscitado. E sim, os seus discípulos foram lá e roubaram o seu corpo. Então ele não queria que as pessoas soubessem que ele havia ressuscitado. E ele ainda disse que se aquela notícia fosse chegada ao ouvido do presidente, eles mesmos estariam confirmando a palavra dos soldados romanos. Vemos depois que Jesus ele aparece com os 11 na Galileia e ele aparece lá, né, para eles, naquele monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns que ali estavam, eles duvidaram de que era mesmo Jesus Cristo. E ele falou: eis que todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e anunciar o evangelho para todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse que nós vemos. E ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, Jesus ele aparece diante dos seus discípulos. Mesmo com alguns duvidando, o que Jesus diz? Jesus fala para eles que todo o poder foi dado na sua mão. E ele envia os seus apóstolos para que eles batizassem as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eles também ensinassem aquelas nações a estar guardando o Evangelho, estar guardando a sua palavra. E ele também deu uma promessa, que ele iria para o Pai, mas ele estaria com seus discípulos e com todos nós até a consumação do século. Amém. Bom, é isso que eu gostaria de